Bom, hoje vamos tratar de um assunto muito interessante. E tenho certeza que não só eu, como todos já passaram por alguns questionamentos como esse. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela me questionou por que tantas aflições. E eu já me questionei também por que tantas aflições. Às vezes a gente passa por tantas situações na vida da gente que a gente não entende por quê. E não consegue compreender, né? Por que para uns a vida é tão fácil, para outros é tão difícil. Muitas das vezes a gente também não consegue entender o chamado que Deus tem com a gente. E a gente questiona o porquê de tanta dificuldade. Então, existem pessoas que Deus tem um chamado diferente. Um chamado que é mais, como que eu vou dizer, mais profundo, vamos dizer assim. Como, por exemplo, Paulo. Paulo, ele teve um chamado fora do comum com Deus. Era um chamado assim sobrenatural. Suportar aquilo que ele suportava por amor à obra de Deus era algo que não era para qualquer pessoa suportar. Só que Deus sabia a capacidade que Paulo tinha. E Paulo escolheu obedecer, né? Entre sacrificar e obedecer, Paulo escolheu obedecer. E por isso, Deus o livrava de tantas aflições. E mesmo quando ele estava aflito, com o coração apertado e passando por dificuldades, o Senhor mantinha ele com a mente e o coração em segurança em Deus, vamos dizer assim. Bom, então o assunto de hoje é sobre isso, sobre muitas das vezes as consequências dos nossos atos e as nossas escolhas. Bom, vamos ler em Gálatas 6, do versículo 1 provavelmente até o 7. E vamos ver o que esses versículos dizem pra gente. Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhais tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É muito difícil, né, gente, suportar às vezes uma agressividade de alguém, às vezes uma situação difícil é muito complicado. Só que a Bíblia fala aqui em Gálatas que se a gente for surpreendido em alguma ofensa, a gente que é espiritual tem que agir com espiritualidade, nós não podemos usar a nossa carnalidade. E isso é uma tarefa muito, muito difícil, porque muitas das vezes quando a gente é surpreendido com alguma ofensa ou alguma injustiça, a gente quer revidar como ser humano. Só que precisamos ser espirituais nesse momento. Para que não sejais tentado. Por quê? Muitas das vezes a gente é surpreendido com alguma ofensa, a gente é tentado e a gente cai. Não vigia e envergonha o nome de Deus. E isso é uma tarefa muito complicada. Porque, como se diz, engolir sapo não é uma tarefa fácil. No 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É fácil levar a carga de alguém? Às vezes a nossa carga já é tão difícil e a gente ainda tem que levar a carga do outro? Mas a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Quando a gente carrega um pouco do fardo do outro, quando a gente divide, às vezes até o nosso fardo fica um pouco mais leve, porque alguém vai dividir o nosso fardo também. Alguém vai estar orando pela gente. Muitas das vezes a gente não consegue nem perceber o agir de Deus, mas Deus, ele toca no coração de pessoas que às vezes a gente nem imagina. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo há um tempo atrás. Há alguns anos atrás, eu passei por uma situação muito complicada e quando eu já estava melhor, chegou uma pessoa até mim e falou assim, que era uma pessoa que não era do meu convívio, e disse assim: olha, Ana, eu fico muito feliz em saber que você está bem, principalmente espiritualmente, porque eu estava intercedendo por você. Deus me incomodava de madrugada para orar por você. E aquilo assim veio como um bálsamo na minha vida, porque eu sabia que muitas das vezes até eu esperava que alguém próximo a mim viesse orar por mim, e Deus enviava alguém que eu não estava nem imaginando para que orasse por mim. E muitas das vezes Deus faz isso. Ele incomoda os seus para orar uns pelos outros, e isso é necessário. Quando Deus te incomodar a orar por alguém, ore. Ore porque essa pessoa precisa. Às vezes precisa de um cuidado, às vezes precisa de uma oração. Então você orando por ela, você já está protegendo ela espiritualmente. No 3 fala assim: porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Existem pessoas que se acham muito
E isso é muito complicado, principalmente no reino de Deus. No reino de Deus nós não somos ninguém. Ninguém mesmo. Para Deus não existe grande ou pequeno, somos todos iguais. Não existe diferença no reino de Deus. Não quer dizer que uma pessoa que é um pastor ou uma pastora vai ter um cargo elevado no céu e uma pessoa que limpa a igreja, limpa um banheiro, vai ter um cargo menor. Pelo contrário, muitas das vezes existe uma inversão de valores nisso aí. Por quê? Muitas das vezes aquele humilde irmão que está lavando o banheiro da igreja, ele está ali intercedendo e clamando a Deus para que Deus venha abençoar o horário do culto. E Deus derrama a unção por conta daquela oração humilde. E ele está com o coração aberto a fazer a obra de Deus tanto quanto um pastor. É claro que a responsabilidade de um pastor é muito grande. E o peso espiritual sobre a vida do pastor também é enorme. Gente, é muito complicado. Às vezes você tem um cargo simples na igreja, vê um peso espiritual sobre a tua vida, imagina sendo um pastor. Vida de pastor não é fácil não, gente. Filho de pastor também não é uma vida muito fácil. Às vezes a gente é tão egoísta achando que o pastor tem que suprir todas as nossas necessidades emocionais e muitas das vezes materiais. Mas e quem supre as necessidades dele? Será que você tem orado pelo seu pastor e clamado por ele? Porque você imagina levar uma igreja toda, as dificuldades de todo mundo. Saber lidar com uma pessoa que é menos, como que eu vou dizer, que procura, não é bem essa a expressão, mas você imagina uma pessoa que não sugue tanto um pastor lidar e uma pessoa que suga o tempo inteiro, que quer ligar o tempo inteiro, que quer resolver seus problemas o tempo inteiro através da vida do pastor, que acha que o pastor tem que solucionar tudo. Ele não precisa solucionar nada, é o pastor que resolve a vida dele. Então isso não é fácil, gente. Ser pastor não é fácil. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua igreja. Ore pelos missionários, porque é isso que Deus quer da gente. É necessário que a gente não busque só os nossos problemas, entender e achar que só a gente tem um problema. Existem pessoas que estão passando dificuldades, às vezes ao nosso lado a gente não consegue enxergar. Então vamos orar. Vamos orar. E se Deus te incomodar, para que você ore por alguém, ore. A Bíblia é bem enfática que não existe nem grande nem pequeno. Para Deus somos todos iguais. E quem acha que é muita coisa, para Deus não é não. Porque Deus se agrada dos corações quebrantados das pessoas humildes. Deus se agrada da humildade. E não é humildade de veste, não. É humildade de caráter. É saber reconhecer quando está errado. É saber pedir perdão. Isso sim é humildade. Bom, vamos continuar aqui. Então, não se engane, gente. Não se ache melhor que ninguém porque você tem um chamado com Deus. Não se ache melhor que ninguém porque você é profeta e Deus te usa, não. Porque aquele mesmo Deus que dá, Ele pode tirar o dom de você. Se você se achar superior às outras pessoas. A Bíblia está falando isso aqui em Gálatas. Que engana-se a si mesmo quem se acha melhor do que o outro. E não é nada. Porque para Deus somos todos iguais. No 4 diz assim: mas provém cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Aquilo que você faz no reino, você colhe. O Senhor te dá em bênção, em graça, em saúde, em cura, em libertação, não só para você, mas para os seus também. Porque Deus, Ele nunca nos despede com a mão vazia, mas é pelo seu, é pela sua obra, não é pela obra do outro, não. A gente não tem como pegar carona na obra do outro. Assim como também a salvação individual. Ninguém vai ser salvo porque o outro busca. Você precisa buscar. Você precisa mudar. Você precisa abrir mão das suas vontades. Não é fácil servir a Deus, mas é muito gratificante servir ao Senhor. Porque Ele vem com refrigério, com uma transformação na vida da gente que é sobrenatural. Bom, vamos lá. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é para eu viver, não vai ter outra pessoa que vai ver isso por mim. Por mais que a pessoa me ame, ou por mais que eu ame o outro e queira dividir. Aquela cruz que Deus me deu, só eu posso carregar, porque Ele sabe que eu sou capaz. E a sua cruz só você pode carregar, porque Deus sabe a sua capacidade. E quando ela estiver bem difícil de carregar, bem dura, bem complicada, clame ao Senhor. Coloque seus anseios, suas dificuldades na mão do Senhor. E Ele vai agir. Ele vai entrar com providência na sua vida. Só Ele. Só Ele que faz, só Ele que muda, só Ele que transforma, só Ele que trata o nosso caráter.
Continuando. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se eu aprendo na palavra, se eu aprendo, eu vou repartir com aquele que me instruiu. Eu vou dividir, eu vou ajudar, eu vou retribuir aquilo que ele está fazendo, que está me orientando. Eu vou buscar fazer mais pela igreja, fazer mais pela obra de Deus. Isso é retribuir. É muitas das vezes retribuir com uma bênção, com uma oferta que Deus colocar no seu coração. Muitas das vezes é retribuir com uma ação social. É em conversar com alguém, ajudar o necessitado. Deus se agrada disso. Não erreis, Deus não deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora chegamos ao ponto. Você acha que você vai plantar jiló, você vai colher morango? Não vai, gente. Lá atrás,